Seja bem-vindo a mais essa aula da BT Eletrônica. Nessa aula você vai ver noções de medição de temperatura, o que é um sensor de temperatura do tipo termopar, materiais usados nesses sensores, usos e aplicações, tamanhos, tipos e modelos, detalhes técnicos do datasheet, como escolher um termopar e como testar um sensor de temperatura. Existem várias maneiras de medir a temperatura com precisão, usando termistores, usando RTD, que são detectores resistentes à temperatura, usando CIs como o LM335 ou AD592, usando termopares ou outras maneiras, nem todas com precisão. O termopar ganha de longe das outras opções. É o mais barato, mais conhecido, com mais opções e cobre a maior faixa de temperatura. Além disso, é um sensor de temperatura simples, robusto e confiável. Ao soldar ou juntar dois metais ou ligas metálicas diferentes, temos a chamada junção, que é o ponto onde os dois metais estão juntos. Com essa junção, podemos obter um termopar. Não é qualquer metal que provoca um efeito perceptível. Os metais adotados pelo Sistema Internacional estão na figura que está na tela. A possibilidade de medir a temperatura usando dois metais ou ligas metálicas diferentes e soldados em um ponto foi descoberta em 1822 pelo físico Thomas Seebeck. Notamos que existem 10 tipos de termopares industriais que permitem medir temperaturas entre 270 graus negativos até 2.320 graus Celsius positivos. Os metais ou ligas metálicas usadas em termopares são ferro mais liga de cobre e níquel, liga de níquel-cromo mais liga de níquel-alumínio, liga de níquel-cromo-silício mais liga de níquel-silício-manganês e outros metais ou outras ligas metálicas. Analisando essa tabela, vemos que existem termopares mais baratos, o tipo J, feito de ferro, cobre e níquel, e os mais caros são do tipo B, tipo R e tipo S, por usarem platina, que em fevereiro de 2016 custa $30 o grama. Atualmente, o termopar mais usado é do tipo K, com 41 microvolts por grau Celsius de sensibilidade. Caramba, se o tipo J é o mais barato, por que ele não é o mais usado? Ele tem ferro e o processo de oxidação é muito mais rápido em temperaturas acima de 542 graus Celsius, por isso se adota o tipo K. Note que também é possível proteger a ponta do termopar para evitar a corrosão. Pode ser usado vidro, cerâmica ou ligas metálicas. Essa proteção é feita de maneira que interfira o mínimo possível na medida do termopar. Na mesma figura, ao lado direito, temos o gráfico das tensões de saída típicas para cada tipo de termopar. A temperatura está no eixo horizontal e a tensão em milivolts no eixo vertical. E nessa tabela, temos a variação de voltagem para cada grau de temperatura de um termopar tipo J. Note que a tabela mostra milivolts. 0,001 mV é igual a 1 microvolt por grau Celsius. Se a tensão medida pelo termopar é tão baixa, da ordem de microvolt, qualquer interferência vai alterar a medição. Em aplicações de precisão, é importante usar blindagem eletrostática, cabos curtos e outras proteções para evitar a instabilidade da medição. Mas suponha que meu termopar seja do tipo J, que usa ferro e constantan. No processo de fabricação, terei que soldar os dois metais usando ferro ou constantan, correto? Sim, correto. Mas não precisa soldar. Você pode apertar ou torcer os dois materiais, fazendo uma trava mecânica e criando a junção. Os testes feitos para calibrar um termopar eram realizados a temperatura de 0 graus Celsius. Hoje se usa a temperatura ambiente, medindo junto com um termistor de alta precisão e uma tabela de comparação ou um equipamento digital. Ah, legal! É só ligar o termopar no voltímetro e usar a tabela para ver a temperatura? Não é bem assim. Ao ligar o cabo do voltímetro nos cabos do termopar, criaremos novas junções, novos pontos de conexão com outras ligas metálicas. Essas novas junções podem criar uma leitura diferente da real. Então, o correto é ligar o voltímetro como indicado na tela.
A medição de temperatura é muito importante. Começa pela previsão do tempo, passa pela temperatura de conservação de um alimento, medicamento ou vacina, controle de processos industriais e vai além até do planeta Marte, onde medimos a temperatura em planetas e cometas. Esse tipo de sensor é tão usado no dia a dia que foram criadas várias formas de embalar a junção. Temos a versão micro, que passa com folga dentro do buraco de uma agulha. A versão industrial, ligando diretamente ao mostrador, um voltímetro analógico. A versão que não enferruja, não solta as tiras e não tem cheiro. A versão automotiva, a versão para ligar no multímetro. Detalhes técnicos do datasheet. Por ser um componente eletroeletrônico antigo, fácil de usar e muito útil, existem várias formas de fabricação, vários formatos e vários detalhes técnicos. Vamos comentar sobre o datasheet de uma empresa brasileira, fabricante de termopares, e de uma empresa mexicana. Todos os fabricantes indicam o diâmetro ou a bitola do fio usado na fabricação do termopar. Indicam a tolerância em porcentagem ou em graus Celsius. Também indicam os tipos, tamanhos e materiais usados no encapsulamento. Cada variedade, vamos dizer assim, do termopar tem um uso específico. Você pode usá-lo em multímetros como em automóveis ou equipamentos industriais. Então, para cada uso, você usa uma embalagem, digamos assim, de termopar mais adequada para aquela atividade. Como é que a gente pode testar esse sensor termopar? Ligar num multímetro ou voltímetro usando a escala adequada e variar a temperatura do termopar usando uma fonte de calor ou uma pedra de gelo. Assim, teremos alterações no voltímetro. Para calibrar um termopar, nós temos opções de aparelhos digitais de calibração. Chegamos ao final de mais uma aula da BT Eletrônica. Aguardamos você em nossa próxima aula.